Olá, somos acadêmicos do curso de Licenciatura de História pela Universidade Estadual do Ceará, UES, Polo Campos Sales. Nessa aula, nós falaremos sobre a Grécia Antiga e vamos dividir essa aula em alguns pontos para que a gente venha melhor assimilar. Essa equipe é formada por Vera Romão, Francisco José e Leonildo Gonçalves, que sou eu. Vamos falar um pouco nessa aula sobre a geografia enquanto localização, a formação dos povos gregos, os povos que formaram a Grécia, e vamos contextualizar com os períodos que se deram à formação desses povos. Vamos lá? Geograficamente, falando sobre a Grécia Antiga, quando nós falamos geograficamente, compreende-se a região, o lugar, o território, o espaço, a paisagem, como foi desenvolvida a parte todinha da Grécia. Podemos compreender que a Grécia Antiga pode ser dividida pelo menos em 5 partes. A Grécia continental, também é chamada de Península Balcânica, a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia asiática e a Magna Grécia. Esses dois últimos são territórios mais longínquos que nos possibilitam perceber a migração dos povos gregos. Dessa forma, esses povos que começaram a se desenvolver, nós podemos recortar em períodos temporais em 5 períodos. O período micênico, que é do século XV ao início da expansão micênica e até o século XII, com a chegada dos povos indo-europeus. O segundo período, o período homérico, do século XII a.C. ao século VIII a.C., períodos em que foi criada as obras do poeta do grande Homero, como a Ilíada e a Odisseia. O terceiro período, conhecido como período arcaico, que vai do século VIII a.C. ao século VI a.C., marcado com o início da expansão grega. O período clássico vai do ano 508 a.C., quando a democracia é estabelecida na polis Atenas, ou cidade de Atenas, até o ano 338, quando a Grécia é dominada pelos macedônios. E o quinto período é período helenístico, que é do ano 336, quando Alexandre, conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, filho do rei Felipe II, esse sobe ao trono macedônico até o fim do império do ano 323 e com a morte marcado também com a morte do Alexandre o Grande. Muito bem, nesses períodos, esses povos começaram a desenvolver e, é claro, a povoar, migrando de um lado para outro com as suas diásporas. Tá? Diásporas é o movimento marcado desses povos, começando com os primeiros gregos, conhecidos como jônios. Depois, os aqueus eólicos, que encontraram refúgio na Grécia peninsular. Os aqueus deram origem também a uma civilização, a civilização micênica e também os minoicos. Depois, os dórios foram os últimos gregos a se estabelecerem no território por volta do ano 1200. Essa mistura de povos indo-europeus formava então a civilização da Grécia, ou civilização grega, cujas várias cidades e estados falavam a mesma língua, mas eles não possuíam um rei próprio, nem especificidade, mas possuíam especificidade na cultura e na economia. Também nessa aula nós faremos o encerramento com avaliação com os alunos, que será composta por uma atividade direcionada através do site de pesquisa Google Classroom, onde os alunos
deverão pesquisar e responder um questionário desenvolvido por a nossa equipe, composta por questões objetivas, onde nós mensuraremos a assimilação de cada aluno. Olá, sou Francisco José, acadêmico do curso de História da UES, Polo Campos Sales. Irei abordar sobre a questão da hierarquia familiar na Grécia Antiga, para saber mais especificamente sobre Atenas e Esparta. Explorando a hierarquia da família na Grécia Antiga, dando ênfase em Esparta e Atenas. O chefe da família era o pai. Ele tinha total absoluta sobre a mulher e seus filhos. Podia, por exemplo, ajustar o casamento de um filho sem consultá-lo sobre o assunto. Ao pai cabia administrar os bens da família e determinar as atividades de seus escravos. A mulher, durante a vida inteira, submetia-se à autoridade de um senhor. Quando solteira, dependia do pai. Quando casada, submetia-se ao marido. Quando viúva, dependia do filho ou do tutor designado no testamento do seu marido. A mulher permanecia geralmente dentro de casa, recebendo visitas só das antigas ou de parentes próximos. Aparecia em público apenas nos dias de festa. A regra era o marido passar o dia inteiro fora de casa, enquanto isso, a mulher era a verdadeira dona do lar, executando inúmeras atividades, como dirigir o trabalho doméstico, vigiar seus escravos, regular as despesas da família. Em todas as cidades gregas, o pai tinha o direito de aceitar ou rejeitar o filho nascido de sua mulher, pois cabia a ele decidir se o filho podia participar ou não da família. Assim, no 5º dia após o nascimento, o pai comunicava sua decisão para todos os seus parentes e amigos. Se a decisão fosse favorável, a criança entrava efetivamente para a família. Era ungida de óleo, depois recebia um nome. Era realizado um verdadeiro banquete. Reunia parentes e amigos que levavam presentes para a mãe e brinquedos para seus filhos. Os bebês rejeitados pelo pai eram depositados em vasos de argilas e abandonados nos campos. Os gregos estavam habituados a uma alimentação moderada. A sua saúde se devia à sobriedade e aos hábitos exercícios físicos. Sua alimentação normalmente era à base de farinha de trigo, onde utilizavam para fabricar o pão, pois naquela época comia-se muito pão. Os gregos distinguiam os homens civilizados dos selvagens, pois pelo consumo do pão, que ora o classificava. Era muito comum a presença de vegetais no cardápio. Às vezes, tinha o alface, a fava, o alho, entre outros. Podemos perceber que a carne era um produto de luxo, que raramente aparecia na mesa de um pobre. Era um alimento reservado para as ocasiões festivas e as cerimônias religiosas. Os peixes representavam uma parte importante da alimentação. A maioria do povo comia sardinha, atum. Podemos observar que a principal
bebida dos homens era o vinho, muito solicitado nos banquetes. E além disso, tomava-se muito leite de cabra e ovelha. Olá, meu nome é Vera Maria Romão Ferreira. Como o nosso amigo Leonildo já mencionou, eu sou acadêmica do curso de História da UES, do estado do Ceará, Polo Campos Sales. Irei discorrer sobre a guerra contra os povos, bem como se desenvolveu a religião, a cultura, a arte e os pensamentos filosóficos na Grécia Antiga. Temos como embasamento teórico a obra de Patrícia Ramos Bright e Miriam Becham Mota, livro adotado para o primeiro ano do ensino médio. A obra mencionada retrata a educação voltada para as guerras. Dentro da educação, crianças com 7 anos já eram educadas com a arte da guerra, primeiramente os homens, seguido por mulheres e crianças. Períodos clássicos. A Grécia em guerra. Esses períodos clássicos foram marcados por 3 guerras históricas. Primeira, Guerra Médicas, compreendidas entre os séculos 6 e 5 a.C. Ficou conhecida pelo fato que os gregos chamaram persas de médios. Segunda, Guerra dos Peloponeso, compreendida no ano 431 anos antes de Cristo. Com o fim da Guerra Médica, no século V antes de Cristo, Atenas continuou recebendo os recursos dos povos que apoiaram a guerra, causando desconforto em Espartas, que por sua vez, por uma confederação com cidades vizinhas, entrando em guerras que durou cerca de 27 anos. Terceira Guerra Macedônica. No ano 338 a.C., o rei da Macedônia, Filipe II, e o seu filho Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, consolidou a dominação da Pérsia e conquistou os territórios persas. Fez a fusão desses povos, dando origem a uma nova manifestação cultural, helenismo. Quanto à cultura grega, cada polis, ou seja, cada cidade, com a sua cultura, influenciaram o momento cultural. Podemos dar exemplo: vocabulários como calcanhar de Aquiles ou caixa de Pandora. Mitos, heróis, guerreiros, símbolos, deuses, filosofia. Religião. Era distribuído entre mitos, titãs, deuses, heróis, sentimentos humanos, templos, oráculos, sacerdotes, interferência na vida humana. Arte Grécia. Representavam peças, teatros, tragédias, comédias, poesias, artes poéticas, enaltecendo a glória dos povos guerreiros, esculturas, pinturas, filosofia. Os gregos ressaltam como marco da cultura grega o pensamento filosófico no final da época arcaica, atingindo sua maior expressão no período clássico. Podemos destacar Tales de Mileto, Protágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Muito bem. Como nós vimos, o ensino médio tem suas ramificações em termos de história, e essa história que nós falamos da Grécia é somente um pequeno apanhado, bem resumido, da Grécia Antiga, sabendo que os povos que ali compunham, que são os gregos, influenciaram fortemente o mundo, inclusive o mundo na modernidade. Certo? Uma boa aula para todos e fique com Deus.